Esse caso conta a história de uma jovem que tinha um sonho de mudar a sua história e mudar a história da sua família com o seu trabalho. E ela encontrou no intercâmbio a oportunidade que ela procurava para conseguir conquistar os seus objetivos. Eu sou a Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. E se você não for inscrito no meu canal, por favor, aproveita esse momento, já curte, compartilha e se inscreve. Assim o YouTube vai ver que é conteúdo relevante e vai poder distribuir para um maior número de pessoas possíveis. E agora, vamos para o caso de hoje. Sophie nasceu no dia 7 de janeiro de 1996 na França. Era uma menina muito tímida, não tinha muitos amigos, né? Sempre muito apegada com a sua família. Ela estudou educação infantil, por isso ela tinha, né, uma familiaridade muito grande com as crianças. Na sua cidade, ela tinha muita vontade de trabalhar lá mesmo, né, com a educação infantil. Desde então, ela não tinha, assim, esse desejo de morar fora do seu país. Mas, como na sua cidade não tinha emprego para ela, ela viu no intercâmbio uma oportunidade de poder mudar de vida. Até que um dia ela conversando, né, com uma colega dela muito animada, falou para ela tudo, como é que seria e tal. Ela se animou, se inscreveu e logo mais ela foi aceita, né, para ir para um outro país como au pair. Para quem não sabe, au pair é um programa, um dos programas de intercâmbios mais baratos que tem, aonde a pessoa sai do seu país, vai para um outro, geralmente o pessoal vai mais para os Estados Unidos, né, para Inglaterra, para melhorar o seu inglês e poder voltar para o seu país com um diferencial. Ou até mesmo, dependendo das oportunidades que surgem, as pessoas nem voltam para o seu país. Acaba continuando morando lá nos Estados Unidos, construindo a sua vida. Geralmente, os jovens que vão para esse programa é para ficar como babá, cuidando dos filhos de casais, né? Da host family. E nesse caso, elas acabam ganhando, né, uma quantia, um custo-benefício para poder estar lá, bem pequeno. Mas, em comparação, eles conseguem ganhar a moradia e a comida. Eles não vão precisar gastar com nenhum desses dois fatores. Nesse caso, geralmente as pessoas trabalham como se fosse um trabalho normal. Vamos dizer, de 8 às 18. É tudo sempre combinado com a host family. Às vezes você trabalha no domingo, ou no sábado, ou às vezes não. Geralmente é só durante a semana e o fim de semana a pessoa fica livre para fazer o que quiser, né, e conhecer os lugares, passear e etc e tal. Então, Sophie, ela se interessou muito por esse programa, foi aceita e ela foi morar em Londres. Londres foi o lugar para o qual ela escolheu ir morar. Chega o tão sonhado dia de fazer essa mudança. A mãe dela, muito triste, não queria que ela fosse, mas ela foi se aventurar. A ideia para ela parecia ser muito boa, né? Melhorar o inglês e conhecer outros lugares. Para ela, que era uma pessoa tímida, isso seria muito difícil, mas ela conseguiu pular, né, todas essas barreiras. Então Sophie ficou muito feliz com a oportunidade de poder ir morar fora. E quando foi em dezembro de 2015, ela embarca para a Inglaterra. Quando foi em janeiro de 2016, ela tinha acabado de completar 21 anos e parecia estar muito feliz. Postava várias fotos na internet, né, no Instagram. Todo mundo via, né, o quanto que ela estava feliz, o quanto ela aparentava estar feliz para as outras pessoas. Até a aparência dela mudou um pouco mais. Ela começou a ficar um pouco mais vaidosa e começou a usar mais maquiagem, coisa que ela não usava muito. E as pessoas viam a mudança dela por meio das fotos e parecia estar radiante e bem feliz com tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento. Nesse tempo, ela ficava 24 horas do dia com as crianças. Eram duas crianças que ela tinha que cuidar.
um de 4 anos e outro de 9 anos de idade. E ela estava sempre muito próxima com eles. As pessoas na vizinhança, ao redor, todo mundo, achavam até que ela era da família, por ter tanto cuidado e estar sempre perto com eles o tempo todo. Só que depois que passou mais ou menos um ano dela já estar morando lá, quando ela ligava para a família, ela falava e manifestava assim o desejo de querer voltar para o seu país. Só que ela dizia que as passagens estavam muito caras, estava muito difícil de poder voltar e com isso ela acabava permanecendo. Aí ficava, conversava e tal, falava uma coisa e outra com a família e de vez em quando ela voltava nesse assunto, o que começou a preocupar a família dela, porque se ela tá tão bem, por que de vez em quando ela fala nisso, de querer voltar para o país de origem? Aí teve uma vez que ela até relatou para a mãe dela que teve um problema com a Sabrina. Sabrina é a mãe da casa. Teve um pequeno probleminha com ela, mas que depois a Sabrina soube, né, que ela tinha falado isso, ligou para a família porque ela tinha contato. Uma coisa importante aqui para falar é que essa família, a Sabrina, por exemplo, ela também é da França. Então, quando ela veio para morar em Londres, ela ficou até feliz, porque sabia que ia estar conversando com alguém que conhecia o idioma dela e que ia poder compreender ela muito bem. Então a Sabrina, né, ligou para a família dela, conversou, disse que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, que ela estava feliz e que ela ia continuar lá. Sophie, ela tinha uma boa comunicação com as pessoas na sua vizinhança. Ela saía ao redor, ia no mercado, ia isso e naquilo outro, e ela conversava com as pessoas. Teve uma vez que ela chegou até a relatar, né, para as pessoas que estavam um pouco triste com algumas coisas que estavam acontecendo na casa. Ela se abriu, né? Ela abriu o coração dela com relação a algumas coisas. E ela chegou a dizer que teve um episódio que ela derrubou a manteiga no chão. E a Sabrina, né, a mãe da família, chegou a bater nela por conta disso. E as pessoas ficaram meio que horrorizadas, mas também não fizeram nada. Como a gente sabe, o pessoal dos Estados Unidos é um pouco diferente da cultura daqui do Brasil, por exemplo. Geralmente as pessoas não invadem, não entram na sua vida, na sua casa. E já no Brasil, não. Às vezes você não precisa falar nada e as pessoas já entram na sua vida, né? Uma coisa totalmente diferente. Mas ninguém chegou a relatar ou a falar nada ou levar à frente, só apenas escutou o que a menina tinha para falar. Só que chegou um momento que ela parou assim, do nada, ela parou de frequentar a rua, de andar, ou de estar passeando com as crianças, né, pela calçada. E os vizinhos ficaram meio intrigados com isso. Chegaram até a perguntar a Sabrina, né, o que é que tinha acontecido, que nunca mais tinha visto Sophie. E a Sabrina disse, não, tá tudo bem, porque ela tá meio doente, tá mais em casa. Mas ela parou totalmente de ser vista pela rua. Em uma ocasião, um rapaz foi visitar a família, foi visitar a casa da família. E acabou levando um picadinho de carne e ofereceu a Sophie, que estava em casa. E ela parecia estar esfomeada, então ela comeu muito. Isso chamou também bastante a atenção dele. Sem contar que ela se mostrava estar bem mais magra do que o que ela era antes, quando ela frequentava mais a comunidade. Do nada, os vizinhos avistaram de longe, vindo da casa da família, uma fumaça preta escura, com um fedor terrível, Então eles ficaram muito preocupados, sem saber o que estava acontecendo. Então eles pegaram e ligaram imediatamente para a polícia, porque sabia que na casa tinha crianças e tudo mais, e ficaram preocupados, então ligaram para a polícia dessa vez. Eles interviram. Então a polícia chegou até a casa, até o local. Quando chegou lá, encontrou o pai, o Sam, que é o pai da família. E ele estava na churrasqueira assando o que parecia ser carnes de frango. E estava assando normalmente. Então eles entraram lá na casa, achou tudo muito estranho, ainda perguntou, tá assando o quê? Ah, tô aqui na churrasqueira fazendo uma carninha de frango. Então eles foram lá, olharam e realmente era carne de frango, tava lá. Só que perto da churrasqueira, ao lado, tava tendo uma fogueira também. E era dessa fogueira que vinha o cheiro forte. Então eles olharam, investigaram e viram, e isso aqui, vocês estão assando o quê aqui no chão, nessa fogueira? Aí ele falou, estamos assando um cordeiro. Nessa hora só Sam estava em casa. A Sabrina tinha saído com as crianças para poder dar um passeio. Depois a polícia chegou e ficou mexendo assim na fogueira. E quando ele foi mexendo, ele encontrou roupas na fogueira. Ele encontrou um óculos meio quebrado. Encontrou pedaços de dedo e o que é mais estranho, encontrou o nariz. Então ele perguntou,
E o que é isso aqui na sua fogueira? Ele disse, não, são partes de um cordeiro. O tempo todo ele estava dizendo que na fogueira estava sendo assado um cordeiro. Só que a polícia percebeu que não era cordeiro, então imediatamente eles levaram Sam para a delegacia para depor e tentar entender o que era que estava acontecendo. Quando Sam chegou na delegacia, ele ligou para Sabrina, para a esposa dele, né, falando o que tinha acontecido e tal. E a Sabrina também foi para a delegacia depor. Quando chegou lá, eles falaram, não, que estava assando um cordeiro, que tá tudo bem, e negando tudo o tempo todo. E eles perguntaram, e Sophie? Onde é que tá Sophie? Porque os vizinhos relataram, né, quem morava na casa e sabia que tinha uma menina que morava lá, que tinha vindo da França e que estava lá como au pair. E nisso, eles pegaram e disseram, Sophie? Não, Sophie já faz 2 dias que já saiu daqui de casa e voltou para sua cidade natal, já está com a sua família. Ela saiu e não falou nada e começou a falar coisas horríveis de Sofia. Disse que Sofia tentava envenenar eles, botar veneno na comida. Dizia que tratava muito mal as crianças. Falava que ela queria ser a dona da casa, que queria mandar em tudo. Falaram coisas horríveis que nem combina com o jeito dela. Mas a polícia ficou sentada, né, escutando e tentando juntar todas as coisas que pareciam não encaixar. Mas mesmo assim, por conta disso, vocês chegaram e mataram a menina? Mas ele todo o tempo negaram tudo, sendo que as evidências estavam ali. Só que depois a polícia acabou descobrindo algumas coisas, né, que tinha acontecido na casa. No primeiro ano tava tudo ok, Sophie tava lá com a família e tal, e depois Sabrina parecia que ela tinha transtornos psicológicos, então ela tava de um jeito hoje e depois ela mudava totalmente. Depois começou a incriminar Sofia, dizendo que Sofia tinha roubado um anel dela, dizendo que Sofia tinha feito algumas coisas e a menina não tinha feito nada. E outra coisa, Sabrina, ela teve um filho em um outro casamento. Então, ela chegou a dizer que Sofia estava tendo um caso com esse ex-marido dela, estava espionando a casa dela e que por isso estava colocando veneno na comida de todo mundo, que tinha recebido $20.000 desse ex dela para poder inspecionar, né, espionar a família toda. Era isso que ela falava. Sabrina era uma mulher que ela não tinha nenhum caráter. Então, eu acho que ela não tinha realmente o que fazer e acabou infernizando, fazendo da vida da coitada Sophie um inferno. Então, ela teve, para poder ela tentar sobreviver por mais tempo, ela teve que declarar culpada. Só que depois, a Sabrina, ela entregou para a polícia todos esses vídeos de Sofia falando que realmente tinha aceito $20.000 para poder espionar a família. Só que quando ela tá falando nisso, tem um vídeo. E no vídeo a polícia vê totalmente abatida. Ela muito magra, muito desnutrida, falando tudo aquilo. E dava para perceber que ela estava falando tudo aquilo sobre pressão. Tinha muita pressão em cima dela. Então a polícia continuou investigando cada vez mais. E chegou à conclusão de que os dois realmente mataram e colocaram na fogueira. Só o casal é capaz de dizer como foi que eles realmente a mataram. Porque assim, pela autópsia que foi feita, realmente descobriram que ela morreu antes e depois que ela estava morta foi que foi colocada na fogueira. E dava para perceber que foi violência contínua, continuamente. Então, ou seja, ela estava sendo agredida há muito tempo. E não foi nada que foi um acidente que foi feita de uma hora para outra. Foi algo que realmente foi planejado. E o casal, eles receberam como punição prisão perpétua. A Sabrina era uma pessoa mentalmente instável. Já o marido dela, o Sam, era muito carente de atenção, muito carente de atenção. Então ele acabava sendo levado a fazer tudo aquilo que ela pedia, né, por medo de perder, por medo de ficar sozinho. Ela sabia muito bem como conduzir a mente dele a fazer aquilo que ela queria que ele fizesse. Então foi isso que aconteceu. Infelizmente, esse é um caso muito triste.
Esse programa de Au Pair é um programa muito bom, que dá oportunidade a muitos jovens de sair do Brasil ou de sair de qualquer outro país para ir morar nos Estados Unidos, para ir morar na Inglaterra, para poder melhorar o seu inglês, voltar para o seu país de origem, né, com um novo idioma, tendo a oportunidade de ter muitos trabalhos pela frente, como também de permanecer no país lá, né? Às vezes se casa, constrói a sua família. Eu dou um total apoio, mas a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, porque nem todo mundo tem um bom coração. E se por um acaso você também está numa situação como essa, querendo sair do seu país, indo para outro lugar, ou já estar nesse outro lugar e perceber que está sendo tratado de uma forma diferente, ver coisas estranhas dentro da família, não hesitem em sair, em pedir ajuda, nem ir para vizinho, nem falar com amigos. Saia imediatamente, para que a gente não precise mais escutar histórias como essa, né? E o caso de hoje foi esse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau.